Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, nossa primeira quarta-feira do mês de março, a nossa quarta da palavra, e esse é o nosso caminho dos pequenos grupos que se reúnem em torno da Bíblia, as famílias que sentam para escutar Jesus. Nesse mês de março, nós vamos ler, meditar, rezar e aprofundar a nossa campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E a nossa campanha esse ano tem uma novidade, porque ela é celebrada com outras igrejas, é uma campanha da fraternidade ecumênica. E hoje, o nosso primeiro encontro, nós vamos refletir justamente sobre esse diálogo como um compromisso de amor para com as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o evangelho que nós escolhemos para esse primeiro encontro, na verdade, ele é o evangelho que vai perpassar toda a campanha. Então, o texto base na nossa campanha, ele foi escrito olhando para o evangelho de Emaús, dividido em várias partes: o ver, o julgar, o agir e o celebrar. Hoje nós vamos fazer de uma maneira completa, até para ajudar a nossa reflexão. Lucas, capítulo 24, 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de ver. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" E Jesus perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto anjos, e os quais afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, mas encontraram a situação como as mulheres tinham visto. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele." Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam,
Ele fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. E Jesus entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um dizia ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois relataram o que havia acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, há muito tempo a nossa igreja tem usado um método para as suas reflexões, um método bastante simples, mas que nos ajuda a ver com mais nitidez, a pensar e a pautar o nosso agir. Método ver, julgar e agir. E este ano, a nossa campanha da fraternidade usou justamente os passos de Emaús para fazer esse caminho da campanha da fraternidade. Primeiro, ver. E como que nós olhamos esse texto? Pela ótica do ver. Jesus é aquele que nos ensina, primeiro, a entrar nas noites escuras dos outros, a viver a proximidade, fazer-se peregrino no caminho. Então, esse ver não é algo que nós olhamos de fora, de longe, mas é preciso descer nas realidades. É preciso criar proximidade. A questão do diálogo é muito sério, pois vivemos um tempo de polarizações muito forte. Certamente vocês têm notado, principalmente no Brasil, que já passamos de 250 mil vítimas fatais desta pandemia e ainda continuamos brigando como se fosse algo político, ideológico. Quem vai usar máscara, quem não vai? Quem vai tomar vacina, quem não vai? Quem vai fazer distanciamento, quem não vai? Porque quem defende distanciamento, quem defende máscara, quem defende álcool gel, quem defende vacina, é de esquerda. Quem faz aglomeração, quem não usa máscara, quem não se vacina, é de direita. Que coisa horrível! As pessoas estão morrendo e nós brigando por ideias. O que nós precisamos? Do diálogo. E esse diálogo, ele está baseado primeiramente na capacidade de ouvir o outro, de caminhar com o outro, mesmo que sejam pessoas que pensem diferente de nós. Primeiro Jesus faz um caminho de escuta. Primeiro Jesus caminha quilômetros no silêncio, ouvindo as angústias, os sonhos, os medos daqueles discípulos. Aí depois vem a segunda parte importante, onde Jesus apresenta a palavra de Deus para iluminar toda aquela tragédia, toda aquela angústia, para iluminar aquela noite escura que os discípulos viviam. Hoje não é diferente. Onde vamos encontrar luz para o nosso diálogo? Principalmente
nós cristãos? Na palavra de Deus. Onde Jesus diz, olha, vocês não são inimigos. Vocês são todos irmãos. Na palavra de Deus nós encontramos que estamos todos a caminho do céu. E no céu será um banquete de irmãos. Não terá mesas separadas. Então é a palavra de Deus que nos ilumina. É a palavra de Deus que enriquece o nosso diálogo. Mas não termina aí. É preciso celebrar. É preciso sentar à mesa juntos e partir o pão. É preciso deixar os sacramentos, principalmente a Eucaristia, que nos abre os olhos. Então é muito importante uma igreja que celebra a vida. E esse modo de celebrar, que seja também uma celebração baseada na vida. E por fim, o agir. Os discípulos abriram os olhos, reconheceram Jesus e voltaram para contar para os outros a esperança nova, a luz que tinha acendido em seus corações. Então, qual será o nosso agir nesta campanha da fraternidade? Eu penso que primeiro é a nossa capacidade de sermos uma igreja que faz companhia de viagem para tantos irmãos e irmãs que enfrentam noites escuras. Depois, uma igreja que saiba escutar antes de ensinar. Escutar primeiro. A igreja da escuta, que escuta sem julgamento. E por fim, uma comunidade que reconhece na palavra e na Eucaristia que Cristo está vivo, que caminha no meio de nós. E é Ele a nossa unidade. Ou como diz a campanha, é Ele a nossa paz. Você possa fazer o estudo, a reflexão em família dessa quarta da palavra e, acima de tudo, quem puder, aprofundar ainda mais o texto base da campanha. Isso vai fazer muito bem para o nosso diálogo, para o nosso agir em comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.